pouquinho, vamos lá, né? Mais um pouco de função exponencial. Na verdade, agora sim, essa aula é função. Agora, de verdade, é função exponencial. E aí, né, muito do que nós aprendemos lá atrás, nas equações, no formato, vai ser aplicado agora. Porque agora, no lugar do igual, vamos ter um f de x. Ah, sim, porque então, a diferença entre equação e função, né? Isso. Então, o nosso x lá igual a x vai ser trocado por igual a um f de x, é uma função. Então, o f de x é igual ao logaritmo. Sim. E o y também pode ser, né? E f de y, x ou o y, também. né? Perfeito. Olha aí, a gente relembrando os fatores da função, porque é um processo, né? Toda vez a gente faz dessa forma, porque eu acho que a gente fica com mais... É mais seguro para desenrolar as funções quando a gente trabalha primeiro as equações. Até porque, quando pede raiz, né? Raiz da função. Aí a gente sempre pega a equação igual a zero. Isso. Não é esse o propósito? Então, aqui não vai ser bem assim, mas é similar. Tá certo? Então, a aula 54, a gente vem trabalhando a função logarítmica. Olha lá. Vamos em frente? Função logarítmica na sua parte 3. Então, hoje, propriamente dito, a gente entra nas funções e, claro, vamos chegar lá no gráfico da função, certo? Perfeito, perfeito. Beleza. Beleza. E como combinado não sai caro, né? O que a gente falou para os meninos? Que a partir do final da unidade 2, que já estamos, né, no rumo do fim, a partir do final da unidade 2 e a unidade 3, a gente teria as homenagens do dia, né? Então, para hoje, temos aí o oferecimento da aula. Vai para... Olha aí, o professor Wilson e os seus, não, os nossos alunos. Os nossos meninos lindos. Então, o professor Wilson aí destacado, olha, ele tirou a foto, ele estava de vermelho lá no meio da galera. E aí, assim, ó, o professor Wilson... Onde eu vejo o professor Wilson... Tá tomando chimarrão. Eu até nem sei o nome dele. Eu falo assim, hein, Lúcia, aquele professor lá do chimarrão. É o meu parceiro. Aquele professor do chimarrão. Professor Wilson aí, aquele abraço pra você, tá? Meu parceiro do chimarrão, onde a gente se encontra, a gente tem boas conversas, né? Então, a galera aí, ó, fez uma foto toda bonita, né? Um registro bem legal e mandou pra gente. Agora, daqui pra frente, vamos colocar aí as fotos de vocês nos nossos materiais aqui no nosso slide. Perfeito. E a pergunta é, né? De onde viemos? Eu já sei. De onde eles vêm? Já sei. De que escola, de que município, de que coordenadoria? Vamos averiguar os fatos? Bora. Olha lá, então, os nossos alunos vêm da Escola Antônio Gonçalves Dias. Extensão Cruzeiro do Norte. Na linha 21, no município de Cacoal. Essa foto ficou top, hein? Uau. Olha, as meninas mais, né, lá em pé, os meninos sentadinhos ali. Esse é o primeiro A. Quando a gente vê assim que tem primeiro A, é porque com certeza tem outras turmas de primeiro ano aí na escola. E olha os céus de Rondônia, olha o céu de bonitinho, Rondônia. Né? Azul. Isso. Cadê o professor Wilson? Cadê o chimarrão? Faltou o chimarrão na foto. Vamos aqui então para dar um chamego aí para eles. Então, gente, ó, sintam o nosso abraço, o nosso carinho por vocês, tá? Por todos os alunos da mediação, mas em especial aqui os da Antônio Gonçalves Dias, Extensão Cruzeiro do Norte. Linha 21, município de Cacoal. Sou suspeita de falar porque morei 9 anos em Cacoal, então a Cacoal aqui no meu coração, certo? Certinho. Então, professor Wilson, sinta-se abraçado aí por nós, tá? Outra hora a gente toma um chimarrão aí. Vamos lá então, e agora, né? Um tererê? Pode ser. A gente pode dar uma, como é que fala? Uma variada, né? Toma um pouco de cada. Afinal, chega a pergunta que não quer calar, né? O que é essa função logarítmica? É o que nós já trabalhamos, só que agora vai colocar uma dependência, vai restringir-se uma dependência. Então, ao invés de eu ter, por exemplo, um f de x igual a x mais 1, função afim, ou x ao quadrado mais 5x menos 6, função quadrática, ou módulo de x mais 1, ou um 3 elevado a x, agora nós temos uma função onde a limitação, a restrição dela é um logaritmo. Não tem método de resolver, tá? Não tem uma equação própria para resolver, não tem. A resolução vem a partir de equações exponenciais. Nós vamos substituir valores, vamos ter uma igualdade e agora vai entrar um outro detalhe importante. Como eu preciso ter valores que saem da máquina e eu tenho ali um logaritmo que faz um giro e vira uma exponencial, com um x na minha incógnita, muitas das vezes, olha o que vai acontecer.
eu não vou usar agora qualquer número. Não vou usar qualquer número. Eu vou usar alguns números específicos para poder resolver essa minha potência. Você falou umas coisinhas aí, eu fiquei meio intrigada, porque lá na função exponencial, o nosso gráfico não tocava o eixo X. Não. E passava no ponto zerinho ou 1, 0, 1, né? Verdade. E agora a gente até comentou de operação inversa, né? Que é o logaritmo, é o inverso da exponencial. Peraí, se eu inverter o gráfico agora... Então agora, será que não toca no Y? E o pontinho é 1 e 0 em vez de ser 0 e 1? Pode ser. Ah, né? Vamos pensar aqui, usar o raciocínio, o RL, vamos usar o RL, o raciocínio lógico. Se a operação é inversa, a gente faz o giro, né? Transforma de logaritmo para exponencial, então a gente faz o giro. Então quando gira o gráfico mudou aqui. Mudou aqui. Mudou. Se lá não tocava no X e passava no ponto 0 e 1, acho que agora não toca no Y e passa no ponto 1 e 0. Se girou aqui o gráfico, é verdade, faz sentido. Então agora tem raiz da função. Tem 0. 1 e 0. 1 e 0. A raiz X é o 0. 1 e 0, o X é 1. E o Y que é 0. Isso. Se zerar o Y igual a Y. Que agora verdade, é uma consequência. Quando para o Y ser 0, o meu logaritmo tem que ser 1. Olha aí, os professores ficam... Acho que eles estão falando... Calma. Apaga tudo. Vamos voltar para Volta lá, então. Função logarítmica, agora a gente vai entender direitinho os fatores, os pormenores aí, mas também chegamos lá no gráfico já para vocês entenderem, tá? Vamos na telinha, então. Na função logarítmica vai ser uma lei de formação agora definida como? Bom, nós temos a função f de x, que é a definição de função, só que agora é igual ao logaritmo de x. Na base A. Isso. E aí aqui tem a nossa restrição. O que acontece mesmo? Agora nós vamos ter que fazer a mesma regrinha lá atrás da minha exponencial. E que nós vimos nas equações exponenciais. A base não pode ser 1 e a base também não pode ser 0, tem que ser maior do que 0. Então anota aí, gente, coração da aula, como que é a lei de formação original da nossa função logarítmica, tá? Logarítmica tem acento, tá? O logaritmo não, mas a função logarítmica tem acento. Perfeito. Então, toda função definida pela lei f de x ou y igual a log de x na base A. Certo? Perfeito. Vamos lá, então dentro dessa restrição a gente consegue enxergar na nossa reta real, não é mesmo? Sim, vamos lá ver lá, olha só, na reta real, não toca no 0, não toca no 1, não vai para a parte negativa, então o A é maior do que 0, é sempre positivo, o A não pode ser 0 e também não passa no ponto 1. Sim. Então vamos ver como que acontece? Então, olha lá, o A maior que 0, diferente de 1. A bolinha aberta aí, para isso que a gente aprendeu lá os intervalos na reta real. Certo? Certinho. Vamos ver exemplos de funções logarítmicas, olha lá. f de x igual ao logaritmo de x na base 2. Então, a base é maior do que 0 e é diferente de 1, perfeito. Não, deixa eu só colocar as restrições aqui, achei que iam surgir, mas não, né? Então, a nossa base agora, né, o nosso A maior que 0... e diferente de 1. Então, o que a gente vai analisar? Sempre a nossa base. Perfeito. Então, vamos lá, continuamos aí. Logaritmo de x na base 3, logaritmo de x na base meio, logaritmo de x menos 1 na base 2. Aí vocês viram que a primeira está f de x, a segunda está y. Porque pode ser uma coisa ou outra, né? Isso. O que mais? Aí temos lá o logaritmo de x na base 0,5. Pode isso? Pode. Mas 0,5... maior que 0, maior que 0, de 1. menor que... pode ser. Então, pode ser um número com vírgula? Pode. Isso. Um número decimal, não tem problema. Beleza? Beleza. Então, aí a gente consegue, visualizando os exemplos, internalizar aí o que é realmente uma função logarítmica e suas condições de existência, tá? Se não for desse jeito aí, dentro dessas restrições, atendendo essas condições, não é uma função logarítmica, certo? Certinho. Para frente e para o alto, vamos lá. As funções logarítmicas envolvem em sua resolução propriedades destinadas aos estudos dos logaritmos, ou seja, na função logarítmica não tem novidade quanto às regras e propriedades. São propriedades do logaritmo. Então, por isso que as outras duas primeiras aulas a gente fundamentais. a gente deu o fundamento, né, do estudo dos logaritmos aí, tá?
O seu desenvolvimento depende do conhecimento prévio dessas propriedades. Então, não é à toa que as aulas anteriores foram dando esses pré-requisitos aí, né? Esses conhecimentos prévios, tá? Beleza. Joinha? Joia. Beleza. Vamos para frente, então. A função logarítmica, onde que se aplica, professor Maurício? Bom, nós vamos aplicar na física, vamos aplicar na biologia, na química, na medicina, na geografia e em outras áreas mesmo. Tem muitas aplicações. Na matemática mesmo, o logaritmo é aplicado, né, em qualquer equação que envolva expoente, dá para se resolver usando logaritmo. Exemplo, vamos lá aos exemplos. Na aula de aplicação de função exponencial, nós trabalhamos várias aplicações, certo? E em todas elas, ele nos dava o tempo. Perfeito. Então, nós substituímos o tempo e encontrávamos o valor que ele queria. Quando ele não me der o tempo e pedir para eu encontrar o tempo, só se resolve usando equação logarítmica. Então, tem que ter logaritmo. Tempo no expoente, né? Isso. Pois é, e assim como a exponencial, então, os logaritmos possuem várias aplicações na matemática, tá? Em várias áreas do conhecimento. Então, isso que a gente mostrou para vocês aqui não é fake news, é pura verdade. Então, assim como na exponencial, o logaritmo também, as funções logarítmicas vão ter suas aplicações, tá? Perfeito. Mas melhor do que a teoria, temos a prática. Então, é hora de praticar. Cascão ou cebolinha? Cascão, né? O Cebolinha, ele só tem 3 fiozinhos, não é? De cabelinho lá, bem pouquinho assim. Esse é o cascão. Ele é calvo? Não, ele... Não, Só tem 3 fios. tem só 3 fiozinhos. E esse aqui é o cascão, porque ele tem vamos dizer, uma sujeirinha assim, ó, na bochecha. Não, é charme. Não é charme? Não é Anima a galera, porque é hora de praticar. Porque assim como as demais funções, na prática fica melhor o entendimento. Vamos lá? Bora. Exemplos, vamos lá. Seja a função definida por f de x igual ao logaritmo de x na base 5. Aí, olha só, o valor do f de 25 menos o f de 1. Observem que os números são tendenciosos à base tá, de resolução. Vamos lá. Então, primeiro a gente vai fazer o f de 25, Isso. certo? No lugar do x, nós temos que colocar 25. Então, log... Deixa eu até fazer de corzinha diferente, como eu faço geralmente, que fica melhor, né? Log de 25 na base 5. Isso já tínhamos, né? E depois a gente vai fazer o log f de um determinado valor, vai ser o log desse valor na base 5. Quem é esse valor? Num outro momento é o 1, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, né? Log de 25 na base 5. Eu já sei... Dá pra aplicar a regrinha, né? Isso. Eu já sei que 25 é 5 ao quadrado. Na base 5, vai sobrar como resposta... 2. 2. Então, f de 25 é 2. Isso. F de 25 é 2. E o do 1? Vamos lá. Ah, mas quando a base quando o logaritmo é 1, a gente já sabe que o resultado é 0. Por quê? Isso. Vamos pensar? Olha lá. Qual o número que o 5 elevado vai dar 1? 0. Só se for 0, né? Então, o nosso resultado é 0 pelas consequências. Olha que você falou aí, ó. Quando o x é 1, o y é 0. Isso y mesmo. 0, x 1. Então, vai passar no ponto 1 e 0, ao contrário do zerinho ou 1 lá da exponencial. F de 25 menos o F de 1 é fazer 2 menos 1. Resultado é 1. Beleza? Beleza. Simples, simplesinho assim. Vamos de outra função, praticando agora. Seja a função definida por f de x igual ao logaritmo de x na base 3. O valor de x para que o logaritmo seja igual a 81. Agora é diferente. Então é diferente. Então agora quem é 81? O f de x. Isso. E não o x, tá? Então, ó, 81 é igual ao log de x na base 3, tá? Quando ele dá o valor do f de x, vamos ficar com... Fazer o giro, vamos fazer o giro agora? Esse elevado a esse? Ah, não, então aqui acho que tem algum equívoco aqui, né? Porque vai ficar 3 elevado a 81, vai ser igual a x? Isso. Mas vai ficar meio... Não vai resolver, vai ficar parado mesmo. Vamos deixar assim, mas provavelmente teve um errinho de digitação aqui no local do... Opa, outra cor. 3 elevado a 81
igual a x. Então, o meu x vai ser 3 elevado à potência 81. Aí sim, vamos ver que é um número gigantesco aí, tá? Beleza? Beleza. Certinho, né? Tá, e agora, com base em tudo isso, né, a gente viu que as funções, na verdade, o que a gente estava fazendo aqui era máquina de calcular, não foge do tradicional, do convencional, das outras funções, em todas elas a gente faz do mesmo jeito. Máquina de calcular é substituir letra, variável por número, né? Beleza. Então isso a gente fez aqui nessa anterior, aqui, ó, substituiu o x por 25, substituiu o x por 1 e teve os resultados. Da mesma forma aqui, só que aqui o que a gente substituiu? O f de x. O f de x. Né? Então, essa observação de onde eu vou trocar é muito importante, porque aqui, você viu só, deu 3 elevado a 81. Nossa, o número, na hora você... Tá certo aqui? Tá certo isso? Porque o mais prático seria que 81 fosse no lugar do x, né? O f de 81 é quanto? Então, o 81 vai lá. Porque é aí que vai entrar o detalhe na hora de nós escolhermos os números. Porque se ele fosse... escolha... aqui era melhor ele no lugar do x. Isso. E não no lugar do f de x. F de 81 porque igual aí, a 3 elevado a que valor que vai dar 81? Aí 3 elevado a quarta, né? Então o x daria 4 aí. Então, nessa hora de escolher, se eu não fizer a escolha certa, ou se eu não olhar onde que eu vou substituir o número, eu posso ficar com um número desse aqui, ó. Imagina colocar um número desse no gráfico. Aí fica meio 3 puxado. elevado a 81 realmente, bem né? extenso. Falando em gráfico, lá vem ele. Bora. O gráfico da função exponencial. Então agora a gente vai conhecer como que essa função se comporta no plano cartesiano. A gente já viu todas as demais, a gente viu as anteriores, os comportamentos, se é reta, se é parábola, se reflete, se rebate, se não toca aqui, se toca ali, né? E a gente viu todas essas características. A função logarítmica também vai ter as suas, então vamos, né? Então vamos bora lá. olhar de uma por uma. Vamos lá. O gráfico da função. Vamos na telinha. Em qualquer função, a construção de um gráfico é de extrema importância, como sempre. Assim como nós vemos nossa imagem refletida, o gráfico vai refletir essa nossa função, que é uma função inversa à função exponencial, tá certo? Então, esse reflexo vai ter que ter esse detalhe agora. Muito bem. E aí, você conhece essa imagem? Ah, já ouvi falar. Já? Conhecer sim com propriedade, com certeza é mais complicado, né? Porque só quem foi a Paris, né? Mas vamos lá. Mas eu já fui em Paris. Eu já liguei o computador e fiz uma viagem por Paris. Você nunca foi em Paris? Só assim, desse jeito Não, já também. Quando a gente está lendo é uma viagem, né? Você vai lá, você imagina-se. Tá, mas para variar, lá vem o professor matemática com umas doideiras, né? O que isso tem a ver com a aula de hoje? Com o gráfico da função exponencial. Porque aqui tem a parábola. Tem mesmo. Parábola. Mas a gente não está falando de função quadrática nesse não? momento. Não. Então não sei, né? Porque a outra era assim. E essa é assado. Vamos lá. Vamos fazer então assim, igual quando era no Meet, né? A função aqui não dá para fazer, a gente então aí trava, aí cai a aula. Porque eu não sei, porque eu vou fazer o que aqui? Olha lá, a nossa famosa Torre Eiffel, né? Uma imagem muito, vamos dizer aqui assim, tá conhecida, já, né? Tá só na iluminação. Uma imagem muito conhecida no mundo, né? Porque é um cartão postal da Europa. E isso tem tudo a ver com a aula de hoje, tudo a ver com a função exponencial e a gente vai mostrar por quê. Olha lá, quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo, se o professor pedisse a você que construísse o gráfico de uma função desse jeito, assim, ó, log de x na base meio, 1 sobre 2, 0,5. Olha só o detalhe importante. Olha as escolhas dos números para os valores de x. 1/4, 1/2, 1, 2 e 4. Que são números que resultam da potência de algum valor elevado a meio.
Ah, beleza. E quando isso acontece, a gente conseguiria identificar uma das prováveis fórmulas que delineou o perfil do cartão postal francês, a nossa conhecida Torre Eiffel. Então, olha como que aconteceria se a gente fosse fazer o gráfico dessa função. Olha lá. Veja no gráfico que a parte da curva em que o y está maior ou igual a zero, acima do eixo x, respeita a arquitetura da torre mais famosa do mundo. Olha lá, quando a gente observa aquela partezinha ali, ó, tá vendo? É como se a gente estivesse vendo o limite, né, o delineamento da função da torre. Olha que legal, né? Então, dentro disso, a gente vai conseguir entender melhor o gráfico da função. Quer ver? Aqui também teremos uma função crescente e decrescente? Sim, né? Sim. Teremos função crescente e decrescente. Até porque lá nas delimitações do nosso gráfico, né, ele dizia que tinha um intervalo entre 0 e 1 e tinha um intervalo maior do que 0. Então nós temos esse detalhe. Então vai ter números que são maiores que 1 e números que estão entre 0 e 1. Com certeza, então, vai ter alguma interferência aí no fato de ser crescente e decrescente. E Beleza. aí é bem legal como que o matemático, né, consegue projetar, ou mesmo o arquiteto consegue ter projeções assim, práticas no dia a dia, né, de coisas assim que teoricamente não seria tão visivelmente fácil de enxergar. Pois é, né? Vamos lá desenrolar então esse babado todo aí? Bora. Olha lá. Então, quando a gente tem o gráfico da função logarítmica, vai ser duas situações. Lembra lá na exponencial? Sim, é algo sim. muito similar, muito parecido. Bora Então, ver. se o A for maior do que 1, a nossa função é crescente. Sim. E se o A está entre 0 e 1, a função é decrescente, igualzinho da função exponencial. Maior do que 1, crescente, entre 0 e 1, decrescente. Ah, então tem essas duas situações. Então, a nossa função, a nossa lei de formação, como é que é? F de x igual ao logaritmo de x na base A. Só que aí esse A é que vai me dar também novamente o crescimento ou decrescimento da função? É porque ele vai ser a base da potência. Então, quando ele vai ser base da potência, se ele é maior do que 1, os meus resultados vão ser todos números maiores, bem maiores. Ah, então, sim, beleza. Então, é uma função crescente. Se ele está entre 0 e 1, é um número decimal. Então, quando eu mexo na potência com o número decimal, esse número tende a diminuir o seu valor, né, significativo. Então, vamos ver um exemplo de crescente e um exemplo de decrescente, certo? Vamos lá, então. Simbora! Inverteu tudo ali. A função logarítmica, quando ela é crescente. E se a gente mudar esse gráfico aqui, girar esse gráfico ao contrário, fica igualzinho o da exponencial decrescente, né? Ah, isso mesmo. Deixa eu te contar que já nós vamos fazer um comparativo aí entre os dois. Entendi. Tá bom? Tá bom. Na função logarítmica crescente, então temos aí, ó, um exemplo. Meu A, nesse caso, tem que ser maior que 1. Exemplo. Logaritmo de x na base 2. 2 maior que 1, beleza, né? Beleza. Então temos uma função crescente. Vamos já mostrar para eles aqui, ó. Crescente. E olha, aquilo se... Vou pegar o vermelhinho, peraí. Aquilo se consolidando aqui, ó. Passa pelo ponto aqui, 1 para x e 0 para y. Lembrando que a nossa função exponencial passava no ponto 0 e 1. 0 e 1. E não tocava o eixo x, né? Vinha assim, ó, e não tocava o eixo x. Essa agora não toca o eixo y e passa no ponto 1 e 0. Então, por aí a gente já vai delimitando aí as diferenças. Beleza. Tá? Vamos lá? Olha aqui, vamos fazer um exemplo, então? Log de x na base 5. E vamos fazer a construção gráfica? Aí esses números que estão no lugar do x, a gente pode escrever de forma de potência já, todos, para ficar mais fácil a aplicação? É que só vai cortar e vai ficar só o expoente como resposta. Né? Como? Deixando na forma de potência. Por exemplo, 1 sobre 25. Não é 25 elevado a menos 2? Não é 5 elevado a menos 2? Sim. Podemos facilitar, né? 1 sobre 25 é 25... elevado a menos 1. Menos 1. Que é o mesmo que 5 elevado a menos 2. que é o 5 elevado a menos 2. Aqui nós temos 5 elevado a menos 1, né? Isso. Aí 5 elevado a 0. Isso, 5 elevado a 0, 5 elevado a 1 e 5 elevado a 2. Aí aqui vamos transformar então para 5 elevado a menos 2? Aqui, ó. Peraí, a borrachinha. 5 elevado a menos 2. Como assim, professores? Ué, não é 25 elevado a menos 1? Se for 5 elevado ao quadrado, também é 25. Multiplica o 2 do expoente com menos 1, menos 2.
tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, o que que é, né? A gente encontrar esse aqui, né? Então, esse elevado a esse vai dar esse. Só que os valores de x já foram dados, né? Então, é como se a gente tivesse aqui, ó, 5 elevado a quem? Menos 2. A menos 2 vai ser igual a 5 elevado ao f de x, que é o y, né? 5 elevado ao y, que vai dar o x. O x é que a gente já sabe. Vamos mudar aqui um pouquinho. 5 elevado ao y, a gente está querendo y, né? Foram dados os valores de x. Então, 5 elevado a y, que vai ser igual a x. Quem é o primeiro x? 5 elevado a menos 2. 5 elevado a menos 2. Então, o primeiro y, a gente corta as bases e fica com os expoentes. Então, o primeiro y é menos 2. Na verdade, o y vai ser os expoentes que a gente já elencou aqui. Mas vamos mostrar mais uma vez, ó. Agora, o segundo momento aqui. 5 elevado a y igual ao próximo x. 5 elevado a menos 1. 5 elevado a menos 1. Então, corta-se as bases e o y fica sendo menos 1. Então, o y vai ser sempre esses expoentes aqui, ó, né? 0, 1 e 2, que a gente já transformou. Então, nós temos aí, à medida que a gente vai substituindo o x no lugar do logaritmando, a gente tem o logaritmo como resposta sendo o expoente da base que a gente determinou, certo? Certinho. Então, olha lá, a gente ficou com menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, né? Isso, ó, certinho. Beleza? Vamos marcar? Vamos. Quando x é 1 sobre 25... Vamos pegar os outros mais aqui, né? Quando o x é 1/5, né? Quando o x é 1/5, mais ou menos aqui, deu menos 1, né? 1/5 é... Divide em 5 partes. É, bem aqui, né? Aqui. Isso. Depois, quando o x é 1, y é 0, que vai passar no ponto 1 e 0, né? Quando o x é 1, é 1. X é 1, deu... Não, quando o x é 5, desculpa. X quando o é x é 5, 5, y deu 1. 1. E assim vamos, né? Quando o x for 25, a gente teria que seguir a nossa reta aqui. Mas, de toda forma, já dá pra gente fazer uma marcação aqui, ó. E vai-se embora, né? Passa no ponto 1 e 0 e não toca o eixo agora, y. Certo? Certinho. Beleza. Esse é um exemplo de função crescente, tá? Também tem um crescimento bem significativo, né? Só que numa posição diferente da exponencial. Beleza. Vamos ver a decrescente? Bora. Olha lá, decrescente também passa no ponto 1 e 0, certo? 1 e 0. E o que acontece com ela agora? Agora a gente tem uma base entre 0 e 1, né? Logaritmo de x na base meio. Eita. O que 1 sobre 2 é? 1 sobre 2 está entre 0, maior que 0, e menor que 1, porque é 0,5. Perfeito. Né? Então, essa é a nossa base. Vamos ver um exemplo? Olha lá. Agora, olha só, lembra que nós falamos sobre os cuidados com a função? No primeiro momento, quando nós temos a função crescente, nós pegamos valores para o x e pegamos valores que obedeciam à potência, à nossa potência. Agora, nós pegamos valores para o y. Nós pegamos respostas. E quais respostas, professor? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Que são as respostas que nós geralmente encontramos quando nós forçamos o valor de x. Nós pegamos x menos 25, nós pegamos x é 1 sobre 25, que deu menos 2, pegamos 1 sobre 5, que deu 1, pegamos o 1, que deu 0, pegamos o 5, que deu 1, e o 25, que deu 2. E aqui está um texto, lá está um quinto, vamos fazer um quinto, né? É um quinto. Bota um 5 aí. Perfeito. Beleza? Beleza. Então, agora eu estou querendo, foi fornecida a resposta e eu estou querendo o logaritmando. Foi o que a gente falou, né? Então, agora, esse elevado ao y, né? Esse aqui é y, né? F de x ou y. Então, 5 elevado a y, que é menos 2, vai dar o meu x, certo? Certo. 5 elevado a menos 1, esses valores que eu estou substituindo agora e estou querendo achar o x. Vai ser igual a x. 5 elevado a 0 vai ser x. 5 elevado a 1 vai ser o x, e 5 elevado a 2 vai ser o x, ó. Esse elevado a esse, que vai dar esse. 5 elevado a menos 2. Vai ficar 1 sobre 25. 1 sobre 25. 5 elevado a menos 1. 1 quinto. 1 quinto. 5 elevado a 0. 1. 5 elevado a 1. 5. E 5 elevado a 2. 25. 25. Então, ficamos aí com essas respostas, né, com esses resultados aí, ó. Então, x agora são esses valores, porque nesse caso não estava buscando o valor de y, sim, valor de x. Então, ficamos com... Não, mas lá... Sim.
Lá ele colocou a resposta, tá certo. Isso. Mas é 1/5. Aqui é 1 sobre 25, ficou o contrário da outra, né? 1 sobre 25. Não. Aqui 1/5, aqui 1, aqui 5 e aqui 25. Mas tu colocou a base como sendo 5. É 1/5 a base. Ah, Vai ficar ao sim. contrário, tem que Sim. inverter a Desculpa, base. tem que inverter, temos que inverter a base aqui, né? Aqui é 1/5, ó. Vamos só... 1/5 elevado a menos 2. Isso, 1/5 elevado a menos 2, 1/5 elevado a 5, 1/5 elevado a 0 e 1/5 elevado a... Ah, vamos arrumar, né? Direitinho, né? Fica melhor. Vamos lá, vamos arrumar aqui. Então, aqui, quando a gente tem a base, o que vai acontecer? A gente vai inverter a base, né? Então, é 1/5 elevado a menos 2, 1/5 elevado a menos 1, 1/5 elevado a 0, 1/5 elevado a 1 e 1/5 elevado a 2. Então, aqui vai dar 1 sobre 25, aqui 1/5, aqui vai dar o próprio 1, e ali aqui vai dar 25 e 5. Isso, aqui 25 e aqui o próprio 5. Beleza, o professor deu uma bugadinha agora. É que a gente às vezes confunde aí um pouquinho, certo? Certinho. E claro, né, quando a gente faz esses processos, aí então temos como resultado. Nesse caso, ele estava querendo o X. Geralmente está querendo o Y, né? E nesse caso a gente estava aí desenrolando querendo o valor de X. É aquele detalhe da jogada da função exponencial. Quando estivermos falando de função exponencial, nós precisamos ter esses detalhes, esses cuidados. Quando que eu vou usar o X? Quando que eu vou usar o Y? Então, quando eu tiver uma função crescente, eu coloco valores para X e encontro valores de Y. Quando a minha função for decrescente, eu faço o contrário, só para ficar mais fácil. Foi na hora que eu arrumei o 5 aqui, ficou como na minha cabeça como que a base fosse 5, mas a base não é 5, a base é 1/5, tá? Perdão. Vamos lá então. Então, os nossos resultados de X aqui foi 25, 5, 1, 1/5 e 1 sobre 25. Aí agora a gente pode marcar no nosso gráfico aqui, no nosso plano cartesiano. Quando o X é 25, a gente não vai mostrar aqui, tá? Porque a reta tinha que estar bem mais ampla, né? Quando o X é 5, o 5 tá aqui, ó. Né? Quando o X é 5, o Y é menos 1. Então, vamos descer, né? Menos 1, aqui. Quando o X é 1, o Y é 0. Vai passar no ponto. Quando o X é 1/5? 1/5, o Y é 1. É 1, então aqui, ó. Beleza? Então, ó, decrescente. Agora não toca o meu eixo Y, tá? Beleza. Que legal, né? Quando a gente consegue tomar propriedade assim da parte gráfica, isso vai ficando bem mais tranquilo, que a gente vai conseguindo visualizar o que acontece, né? Então, aqui a gente está vendo que a função exponencial está bem ao contrário da função logarítmica, né? Isso. E o detalhe importantíssimo que fica como alerta: a substituição e a escolha dos números. E como que eu vou saber como escolher, professor? Conhecendo as potências. Se eu estou com potência 2, na minha cabeça tem que ter potências 2. 2 elevado a 1 é 2. Não, começa com 0, né? 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2. E se for negativo, 2 elevado a menos 1 é meio, é o inverso. 2 elevado a menos 2 é o inverso. Isso. Quanto que deu 2 elevado a 2? 4. Por isso que a gente deu aquela aula de potência lá na unidade 1, né? Expoente negativo, inverte a fração, expoente se torna positivo. Porque essas coisas é que vão te ajudar a ter facilidade para desenvolver. Se você não lembra lá das potências aí dá ruim, né? Não, mas vocês não lembram, não é? Lembra, tenho certeza que lembra. Então tá. Beleza? Aqui ficou a comparação entre os dois, mas o melhor é mostrar graficamente, né? Vamos lá. Bora. Primeiro a gente vai desmembrar para vocês qual é as características da função logarítmica. Olha lá. Está totalmente à direita do eixo Y, ou seja, não toca no Y, pois ela é definida para valores maiores que 0 de x. Isso, nosso logaritmando só pode ser maior do que 0, não pode ser negativo, não pode ser 0. Então, por isso aí, ela fica estritamente na parte em que o x é positivo. E onde que o x é positivo? No primeiro quadrante ou no quarto quadrante. E ela corta o eixo das abscissas, ou seja, vamos dizer, a raiz da função, no ponto x igual a 1. Lá na exponencial, era o inverso, né? Lá a gente tocava no ponto zerinho ou 1. E aqui na logarítmica no ponto 1 e 0.
Certo? Certo. Tudo de acordo? Tudo de acordo. Então, eu acho que agora a gente pode fazer uma comparação, né, dos gráficos, né? Porque através dos estudos das funções logarítmicas, a gente chega a algumas conclusões de que ela é a função inversa da exponencial. Sim, porque quando a gente faz um giro, a gente não quer realmente transformar de logarítmico para exponencial? Então, pronto, né? Observe o gráfico comparativo a seguir. Vamos comparar os gráficos para vocês verem direitinho? Olha lá que legal. A exponencial não toca o eixo x, certo? Não toca o eixo x. A logarítmica não toca o eixo y. Não toca o eixo y. Aqui as duas são crescentes, com A maior que 0, e aqui as duas decrescentes, com A entre 0 e 1. Tá? Vamos notar que x e y está no gráfico da função logarítmica se o seu inverso y e x está na função exponencial de mesma base. Beleza. Legal, né? Eu gosto dessa imagem, vamos comparar aqui pessoalmente com eles, fazer essa conversinha, esse comparativo. Olha que legal. É muito legal a gente conseguir visualizar o que acontece graficamente, né? Por isso que a gente diz, o gráfico é o reflexo. O gráfico é a foto, é o que nos determina tudo que a gente faz ali de maneira mais de cálculo, algebricamente, o gráfico vai dar um resultado visual. Então fica bem mais fácil. Isso, né? É importante lembrar que se a base é positiva, quem é a base? No meu exponencial e do meu logaritmo. É a mesma coisa, é o A, né? É o A. Então, ele é crescente. É crescente, isso. Não toca no x quando é exponencial e não toca no y quando é logarítmica. Professor, mas ele vai ter uma função logarítmica que vai tocar. Vai, porque nós vamos ter funções que vão quebrar esse ritmo. Vai ser log de x na base não sei o que mais 5. Está quebrando. Sim, está quebrando a lei de formação original, Isso, né? São tipos de funções do tipo exponencial. Então, é importante, olha só, que vocês agora anotem esses detalhes, essas diferenças, essas semelhanças e como trabalhar a questão dos valores. Eu ainda fico mais preocupado com relação aos valores do x e do y, porque eu demorei muito para, quando eu estudava o primeiro ano, para entender esse detalhe. Por que tem hora que eu jogo no x, tem hora que eu jogo no y? É regra? Não, não é regra, mas é muito mais fácil para eu encontrar o y quando eu tenho uma função crescente, porque eu pego um valor da potência, lá, f de x na base 3. Eu já sei, se a base é 3, eu vou pegar 1 sobre 9, 1 terço, 1, aí 3 e 9, que são potências de 3. Agora, se a minha base é um número fracionado, uma fração, eu fico mais complicado. Então, eu faço o quê? Eu pego os resultados. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aí sim, eu trabalho de maneira diferente. Ora no x, ora no f de x. Aí tem aluno que pensou lá e quer perguntar. E se eu quiser pegar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, também quando ela for crescente? Também pode. Tu vai achar o x normal. Tu vai montar os pares. Para o nosso gráfico tem que ter os pares. Tem que ter os valores lá, x e y, para poder jogar no gráfico. Pode também. Beleza? Beleza. Brincando com os números? Vamos lá? E a perguntinha da aula de hoje vamos lá, tá lançado o desafio. Observando o diagrama abaixo, onde A é o conjunto dos alunos. Então, A é o conjunto dos alunos e D é o conjunto dos distraídos. Pode-se afirmar com certeza que... Todo aluno é distraído? Nenhum aluno é distraído? Todo distraído é aluno? Ou alguns alunos são distraídos? Isso aí é a teoria dos conjuntos. Isso aí tá legal de colocar lá naquelas aulas de conjuntos, né? Olha lá. Observando o diagrama. O A é o conjunto dos alunos. E o D é o conjunto dos distraídos. Pode-se afirmar, então, com esse diagrama de Venn aí, né, que a gente geralmente tem ele de forma circular, mas aqui em formato de um polígono, não tem problema. A pergunta é, será que a letra A está certa? Todo aluno é distraído? Nenhum aluno é distraído? Todo distraído é aluno? Ou alguns alunos são distraídos? Eu acho que isso aí tem a ver com interseção, não tem, professor Maurício? Né? Com certeza, com certeza. É isso aí. E aí, essa pegadinha analisa
analisa aí onde está a informação que você está procurando e analisa as alternativas aí. Perfeito. Certo? Beleza. E a gente finaliza a nossa aula que falou agora sim, né, de função logarítmica e do gráfico da função. A gente viu que ele também tem a sua particularidade, também tem seu modelo ali no plano cartesiano, e claro, isso aí a gente vai entendendo melhor. O legal é até você fazer dentro do mapa, assim, gráficos das funções. Isso. Aí faz um gráfico da função afim, um da quadrática, um modelinho de modular. Na modular você ramifica, tá? Porque dá para fazer 2 modelos diferentes. E um gráfico da função exponencial e um modelinho da logarítmica, porque aí no Enem, sabia que já teve vez que mostrou os gráficos e pediu para identificar qual delas? Sim, e aí você vai aprendendo a reconhecer, né, de maneira mais tranquila e mais fácil, tá certo? Agora a gente fica por aqui, mas já já a gente está de volta.